O aborto, ou seja, a interrupção da gravidez, pode ocorrer de forma espontânea ou provocada. É inegável que ele tem ganhado grande espaço para discussão hoje em dia. Nessa discussão, existem dois grupos que defendem lados opostos sobre o assunto. São eles os pró-vida, que vão contra a prática do aborto, e os pró-escolha, que defendem o direito das mulheres de decidirem o que é melhor para si. O assunto pode ser recorrente e polêmico, uma vez que no nosso país o aborto induzido é considerado crime e só é aceito pela lei em algumas circunstâncias. Os índices no Brasil são ainda mais alarmantes. De acordo com a Pesquisa Nacional de Aborto, a interrupção da gravidez é prática tão comum no Brasil que entre as mulheres até 40 anos, mais de uma em cada 5 já fizeram aborto. E já em algumas partes do mundo, o número de abortos por 1.000 mulheres também é preocupante. Em países como Japão, Austrália, Estados Unidos, Rússia e Romênia, e até mesmo o Brasil entra nessa lista com 36 abortos entre 1.000 mulheres. E ainda pior são as causas por trás dessas mortes, que podem variar para assuntos de aspectos sociais, descaso, falta de seriedade, falta de educação, ausência de informações e diversos fatores. Portanto, é um fato que o aborto na atualidade tem um papel preocupante para a sociedade. Ele refere às discussões e controvérsias que envolvem a situação moral, ética e legal da prática. E mesmo após tantas campanhas e reivindicações, por que o aborto tem matado tantas mulheres e ainda assim os índices têm aumentado ainda mais? Quantos anos você tinha quando interrompeu a gravidez? Tinha acabado de fazer 16 anos. Você estava com quantos meses de gestação? Estava com 5 semanas e um mês, mais ou menos. Por que recorreu ao aborto? Você sabia dos riscos? Recorri ao aborto, pois não estava preparada para ter filho. Falta de uma maternidade minha e do meu namorado. Vivia um relacionamento abusivo na época. Não tinha condições financeiras para dar uma vida boa ao bebê. Não era o pai que sonhei para os meus filhos. Não teria o apoio da minha família. Achou facilmente os medicamentos ou clínicas para realizar a interrupção? Sim, o acesso a esse tipo de coisa nunca é difícil e sempre vem da onde a gente nunca imaginamos. Foi através de um amigo que tinha um conhecido em uma farmácia lá na Zona Norte. Paguei um pouco caro, cerca de uns R$ 500 em dinheiro, emprestado de um amigo meu. Chegou a contar para familiares e pessoas próximas o que pretendia fazer e você teve o apoio necessário? Da minha família não, porque eram muito cristãos. Tive medo de ser julgada e não receber o apoio que precisava naquele momento. Aos meus amigos próximos que tinham grande intimidade, sim, eles me deram opiniões e conselho para não fazer. Porém, nunca apontaram o dedo para julgar a minha escolha e estiveram comigo a todo momento. Como foi realizado o processo? Você sofreu algum efeito colateral? Foi através de um remédio bem conhecido hoje, chamado Citotec. Tomei 2 doses seguidas, o que o farmacêutico me recomendou. Tive alguns efeitos colaterais, como cólica muito forte. Não tive uma grande quantidade de sangramento, mas foi mais que o normal, febres temporárias e muitas dores no corpo. Após isso, fui a uma clínica clandestina para ver se estava tudo bem, pois tive medo de ir ao hospital. Tive uma pequena infecção, nada muito grave, tratado com remédios mesmo. Momentos antes de realizar o ato, você sentiu medo ou pensou em mudar de decisão? Você sente medo para tudo. Imagina tirar um feto de você. Agora, na questão de mudar de decisão, já é algo que passou a todo momento na minha cabeça. Nas consequências que teria dali para frente. No peso da consciência, que carregaria em um grande fardo nas costas, que seria algo sem volta. Mas os motivos que me levaram até ali foram maiores do que a vontade de desistir. E você se arrepende do que fez? Em partes, não. Como na época vivi um relacionamento abusivo, acho que um bebê só pioraria, pois depois do aborto tudo mudou. Então foi uma grande fardo tirado das minhas costas. Convivo até hoje com uma culpa muito grande, mas acredito que nada acontece por acaso e tudo tem uma razão.
Quais foram os impactos físicos e psicológicos do aborto na sua vida? Depois do aborto, sofri uma depressão que acabou comigo tanto fisicamente, tanto psicologicamente. Acredito que psicologicamente foi algo que sofri mais. Por mais que tenha sido um sentimento de alívio muito grande, você acaba carregando uma culpa. Passei por tratamento no psiquiatra por alguns meses que fez com que eu melhorasse. Você concorda com a frase, meu corpo, minhas regras? Olha, é difícil entrar nessa posição. Acho que a gente pode ter essa opinião de ambos os lados. De quem é o corpo, né? O corpo quando tem uma criança dentro, é da mulher ou é da criança? Então, eu acho que quem defende, no caso, a legalização do aborto, pode levar isso em consideração. Enquanto quem não defende, pode vir com a ideia de falar assim, olha, você não tem um corpo só, você tem dois corpos, né? Ao qual você está, obviamente, sustentando uma outra vida durante um certo período. Então eu acho que essa resposta ela vai acabar tendo a influência da opinião da pessoa. Na minha opinião, eu acho que são dois corpos, então talvez em determinado momento você tenha um conflito, né? Porque se é o meu corpo, se eu estou gerando uma outra vida, eu também posso, de alguma forma, influenciar ou fazer alguma coisa em relação a essa outra vida que está no meu corpo? É a pergunta que volta. Então, ambos os lados aí podem ser contestados, eu acredito. A senhora concorda com a frase meu corpo, minhas regras? Não, não concordo. Por quê? Porque a partir do momento que você é um ser social e sexo, por exemplo, é só na maturidade, então você tem responsabilidade com o seu corpo e o seu corpo traduz a sua responsabilidade para com os demais. Então eu não concordo. É seu corpo, mas você é um ser social. Então não são as suas regras, são as regras que a sociedade nos impõe. Você concorda com a frase meu corpo, minhas regras? Não concordo da maneira com que eu vejo algumas pessoas discutindo. Porque se você for pensar, não estou falando nem em legislação, em lei, estou falando se você for pensar no mal físico e psicológico que o aborto causa, porque é uma marca que nunca mais vai sair de você. Você sabe que você sempre vai saber que você fez um aborto, né? E isso poderia ter sido evitado se você tivesse tido relações sexuais de forma mais responsável. Outra coisa também que é importante falar é que às vezes a menina ela quer engravidar, ela sabe que não é a hora, ela sabe que não é o momento, que ela não tem estrutura, mas por questões afetivas ela quer engravidar para ter o seu sacio, né? E aí isso é uma coisa muito maior do que simplesmente dizer, olha, meu corpo, minhas regras, eu fiz, eu tive, até porque você está lidando com uma vida. Não que eu seja completamente contra ou a favor. Eu acho que cada um tem uma história, cada um tem o seu caso em particular. Mas ainda acho que o aborto é a última alternativa, se é que dá para chamar de alternativa, para um problema muito maior, que é a falta de sexo seguro, a falta de planejamento e a falta de consciência, tanto da pessoa em relação a si mesma, quanto a pessoa em relação ao outro, a pessoa que ela está gerando. Você concorda com a frase meu corpo, minhas regras? Por quê? Eu concordo com a frase, mas em termos. Eu acho que a pessoa também tem que ter muita consciência do que ela vai fazer com o corpo dela, para que depois ela não se arrependa e tenha que fazer outras coisas que ela não queria antes. Vou dizer assim, por exemplo, no caso do aborto, posso citar o caso do aborto? Pode. Ah, tá.
a questão do aborto, por exemplo, há inúmeros meios de evitar a gravidez. A pessoa não pode falar que ela é desinformada, porque há muitos meios de comunicação que alertam sobre os riscos de gravidez e que falam sobre os meios de prevenção da gravidez. Então, se a pessoa tem todos esses meios, eu acho que é meio complicado você colocar essa ideia do meu corpo, minhas regras, se ela sabe os meios de evitar a gravidez, por exemplo. Você concorda com a frase, meu corpo, minhas regras? Concordo, né? É nosso corpo, então, como se fosse qualquer coisa nossa, nós temos que ter opinião sobre o que é feito, como, né, é feito, então são as nossas regras, né? Em relação ao tema específico de aborto, a ressalva que eu faço é que aí é um outro corpo dentro da gente. Então eu acho que para esse caso, esse raciocínio não se aplica. Você concorda com a frase, meu corpo, minhas regras? Olha, dependendo da situação, sim, é lógico que uma criança de 12 anos, um pré-adolescente, ele pronunciar essa frase, eu acho meio prematuro. Por que é prematuro? Porque ele não tem plena consciência ainda do corpo dele. Então, essas frases que são jogadas aí na mídia, na internet, e são espalhadas aí pelo senso comum, nós temos que tomar cuidado, porque senão elas são reproduzidas de uma maneira distorcida e uma criança, ao ouvir isso, ela pode achar que ela já é dona de si. Ela não é. Os pais têm que estar atentos a isso. Qual seria a maneira mais efetiva de reduzir o aborto na adolescência? Reduzindo a gravidez na adolescência. Como? Através de um trabalho no ambiente escolar, principalmente porque as famílias elas são muito heterogêneas, cada uma tem uma crença, cada uma tem uma forma de ver, e principalmente os pais hoje em dia trabalham e eles têm menos tempo de estar conversando com os filhos, às vezes fogem até da conversa por vergonha, por falta de informação. Mas fazer um trabalho no ambiente escolar explicando o método contraceptivo de maneira geral e principalmente divulgando o uso da camisinha, que é um método não só contraceptivo, mas também que reduz o risco de doenças sexualmente transmissíveis que hoje assolam principalmente o público entre 15 e 21 anos. E a partir de qual momento a senhora considera o feto um ser humano? Ser humano, para mim, desde a concepção, ele é um ser humano. Ele está em formação, mas ele é vida. Já é vida. Não tem como falar, não, só depois de 3 meses, só depois de 6 meses, né? Ele já é alguém em formação. Tanto é que quando começa o coraçãozinho, o cérebro já está em desenvolvimento. Então, eu sou a favor, falando agora em aborto, eu sou a favor da paternidade responsável. Que a educação, as escolas falem mais sobre isso. Vocês sabem que eu falo sobre sexualidade sempre que a gente pode aqui, como tema transversal, mas eu acho que tem que ser abordado esse assunto com muita responsabilidade, muita cautela, mas tem que começar na família, mas a escola tem que reforçar esses conceitos, né? Para que a gente use o corpo com responsabilidade. E se vir a produzir vida, que seja responsável pela saúde. Qual seria uma maneira efetiva de solucionar o agravamento das mortes por conta do aborto? Então, no caso do Brasil, no momento que ele descriminalizar, no momento que o aborto deixar de ser crime, né? Eu acho que muitos abortos aí, muitos hospitais, muitos locais clandestinos onde efetuam esses tipos de horrores aí, né? Com adolescentes, mulheres adultas, né? Ou as próprias mulheres que em casa, né, praticam o aborto de maneira não científica, né? Não da forma correta, eu acho que diminuiria bastante. Então, eu defendo a legalização do aborto. Eu acho que, não que eu estou defendendo a criança
deve ser expulsa do organismo da mulher, de que eu sou a favor da morte. Eu não sou a favor da morte, mas eu acho que em alguns casos de estupro, por exemplo, eu acho que o aborto é necessário. Aborto não, a legalização, perdão, do aborto, ela é necessária. Em sua opinião, a partir de quanto tempo o feto pode ser considerado uma pessoa? Olha, eu acho que a partir do momento que ele surge, ele já pode ser considerado uma pessoa. Né? Para mim, a partir do momento que você tem vida, para mim ele pode ser considerado uma pessoa. Você é mais a favor ou mais contra? Eu acho que é um tema muito delicado. Eu sou a favor do aborto em determinadas situações. Então, assim, essa discussão, por exemplo, o que existe hoje em dia, né? Questão em caso de estupro, por exemplo, ou alguma doença, alguma má formação que comprometa a vida do bebê ou da mãe, né? Então, são casos que ele é possível, eu concordo com isso. Eu também entendo o lado da legalização quando se fala em frente aí à questão dos abortos ilegais, né, que as pessoas fazem em lugares clandestinos. O que eu acho que é mais importante é se trabalhar com a prevenção. Então, assim, é muito fácil você legalizar o aborto e não cuidar do controle da concepção. Então, assim, eu acho que não deve ser votado, não deve ser feito só, a favor, é contra, libera de uma vez, ou proíbe tudo de uma vez. Eu acho que é uma questão muito mais delicada e importante. Então, muito mais importante é trabalhar com orientação. E que seja feita a mesma coisa para qualquer pessoa, em qualquer classe social, em qualquer nível de educação, enfim. Eu acho que é injusto as pessoas se colocarem em situação de risco por causa do aborto. Mas também legalizar de uma vez só, eu não sei se é a solução ideal. Aqueles que argumentam que o feto não tem direito, dizem que o feto não é uma pessoa. Há muitos seres vivos que não sejam pessoas que têm igualmente valores e direitos, por exemplo, os cães. Porém, as pessoas costumam mudar de assunto para o direito da mãe, ou seja, o direito de uma mãe acabar com a vida de seu feto. Mas na maioria dos casos, quase todos acreditam que o feto humano tem dignidade infinita e um direito quase absoluto para viver. Quando? Quando uma mulher grávida quer dar à luz. Aí a sociedade e suas leis consideram o feto como tão valioso que se alguém matar aquele feto, essa pessoa poderia ser processada por homicídio. Somente se uma mulher grávida não quiser dar à luz, faz muitas pessoas considerarem o feto como imprestável. Porque uma mãe começa a determinar se esse ser tem o direito de viver. As pessoas respondem dizendo que a mulher tem o direito de controlar seu corpo. Está correto. O problema, no entanto, é que o feto não é seu corpo. Ele está no seu corpo. É um corpo separado. Praticamente todos concordam que no momento que o bebê sai do útero, matar o bebê é assassinato. Mas intencionalmente matar alguns meses antes do nascimento é considerado mais não problemático. Boas sociedades podem sobreviver de pessoas que fazem coisas imorais, mas uma sociedade não pode sobreviver se ela chamou coisas imorais de morais. Quem gostou, bate palma, não gostou, paciência. Valeu pela moral, obrigado. Jesus!